Quantas horas você tem que estudar todos os dias? Qual é o ideal? Vamos lá. O ideal é quantas horas você conseguir estudar com qualidade. Isso é o ideal. Por quê? Porque se você pisar na linha, ou seja, se você estudar demais, você não vai conseguir manter uma constância. Porque as outras áreas importantes da tua vida vão ficar muito deixadas de lado. E aí você vai logo deixar o estudo de lado. É como uma dieta restritiva demais. Aí quantas calorias eu tenho que consumir por dia? Ora, você tem que consumir uma certa quantidade de calorias que você emagreça, mas se essa quantidade for muito restritiva, o que vai acontecer? Você vai abandonar a dieta rapidinho. Então, a quantidade de horas de estudos diárias é a mesma lógica. Você tem que estudar uma quantidade de horas de estudo por dia que você consiga evoluir, ou seja, que você sinta uma evolução, mas tem que ser uma quantidade de horas que você consiga seguir no longo prazo, que você consiga seguir ao longo do tempo. Não adianta você estudar uma quantidade de horas diárias que em uma semana te faça ter vontade de desistir de tudo. Que em uma semana te faça ter vontade de abandonar o barco. Não adianta você estudar uma quantidade de horas diárias que no dia seguinte você tem vontade de jogar tudo pro alto. E por outro lado, também não adianta você estudar uma quantidade de horas diárias que seja tão pouquinho, tão pouquinho, tão pouquinho, que você nem evolua, que você nem perceba a tua evolução, que te deixe numa zona de conforto. Isso não pode acontecer. Então, olha só, o que acontece nos dois extremos? A gente tem o extremo daquele concurseiro que idealiza a quantidade de estudos diária, né? Então ele pensa assim: ah, não, eu trabalho, tenho filho, tenho marido, tenho esposa, tenho um monte de coisa para fazer, mas eu vou colocar lá que eu vou estudar 6 horas por dia. O que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai colocar lá que ela vai estudar 6 horas por dia, mas na verdade ela não vai conseguir. Ela vai conseguir no primeiro dia, aí no segundo dia ela vai ficar esgotada, no segundo dia ela vai ficar podre, no segundo dia ela vai ficar completamente cansada, e aí nesse segundo dia ela vai tentar de novo, mas ela não vai conseguir. Aí no terceiro dia ela já vai desanimar, no quarto dia ela já vai achar que o concurso não é pra ela. Ou seja, ela idealizou tanto que na prática não foi aquilo que ela esperava. As coisas não aconteceram como ela esperava. As coisas não foram como ela esperava. E aí o que acontece? Passa 1, 2, 3 semanas e ela abandona os estudos. Passa 1, 2, 3 semanas e ela larga de mão. Por quê? Porque ela idealizou, ela foi platônica. Ela foi muito platônica na hora de estudar. Entendeu? Deu pra sacar? Beleza. Pronto, maravilha. Por outro lado, a gente também pode ter aquele concurseiro que pensa assim: ah, não, eu tenho tempo para estudar, mas eu vou colocar um pouquinho só, porque eu preciso equilibrar os estudos. É o concurseiro que é focado no equilíbrio. Aí ele pensa assim: não, eu preciso equilibrar os estudos com o crossfit, com a alimentação saudável e as marmitas que eu preciso fazer todo dia, com um tempo de qualidade diário para os meus filhos, com o Netflix, com o meu marido. Eu preciso malhar todo dia durante 2 horas. Eu preciso, na hora do almoço, fazer uma social com o pessoal do trabalho. Então a pessoa, ela acha que o estudo para concurso é só mais uma fatia da pizza, digamos assim. Ela acha que ela tem que equilibrar os estudos de forma igual com as outras partes da vida dela. Só que o que acontece nesse caso? Nesse caso, o aluno ele fica numa zona de conforto. Por quê? Porque o concurso é uma fase. E para a gente evoluir o suficiente, para a gente evoluir e ser aprovado mais rápido, é importante que a gente priorize o estudo.
Não adianta a gente querer equilibrar o estudo com todo o resto da mesma forma, com a mesma quantidade de tempo e querer ser aprovado rápido. E querer ser aprovado o quanto antes. E querer achar que a gente vai ser aprovado na quantidade de tempo igual daquele cara que priorizou o estudo, que se dedicou mais, que realmente estudou, que realmente foi atrás, que realmente priorizou essa fase. Aí acaba acontecendo, como a gente vê muito no Instagram, né? Que são aqueles perfis de concurseiros que contam o estudo deles, né? Que falam sobre o estudo deles. E aí você entra no perfil desses concurseiros, parece um blogueiro, né? O cara tem um monte de reels bombado, o cara tem reels na academia, o cara tem reels com dancinha, o concurseiro blogueiro tem um monte de reels fazendo piadinha, equilibrando com a alimentação saudável, equilibrando com todas as festas, equilibrando com a... Tava gritando porque a máquina de lavar tava no talo aqui. Equilibrando com as baladas. Cara, qual é a chance desse cara, desse concurseiro ou dessa concurseira ser aprovado rápido, na velocidade mais rápida que ele quer? A chance é muito baixa. Muito baixa. Por que a chance é muito baixa? Porque, não adianta. Não existe milagre. Não existe milagre. Não existe uma pílula mágica que você vai tomar como concurseiro e essa pílula mágica vai fazer você conseguir equilibrar os teus estudos com tudo na mesma quantidade e você ser aprovado rapidamente. Então isso não vai acontecer, gente. Não adianta. Concurso, estudo para concurso é uma fase. É uma fase que a gente quer que seja temporária. E a gente quer ser aprovado o mais rápido possível. Certo? Certo. Nós queremos ser aprovados no concurso o mais rápido possível. Nós queremos ser aprovados no concurso o quanto antes. Se a gente quer ser aprovado no concurso o quanto antes, se a gente quer passar o mais rápido possível, a gente precisa priorizar o estudo. Não tem milagre, não tem hackzinho, não tem atalho. A gente precisa priorizar o estudo o quanto antes. E priorizar o estudo tem que ser o número 1 da nossa vida durante a fase de estudo para concurso. Então, os dois extremos são negativos. O extremo da pessoa que acha que ela vai idealizar a quantidade de horas de estudo diárias, vai colocar uma quantidade de estudo diária enorme e vai conseguir seguir isso no longo prazo, é ruim. E o extremo daquela pessoa que vai equilibrar o estudo com todo o resto e vai estudar bem pouquinho, porque ela precisa equilibrar o estudo com a natação, com a academia, com os amigos, com o WhatsApp, com o Netflix, com a alimentação saudável, com a marmita, com o sono de 9 horas por dia. Esse extremo também é ruim. Então você tem que achar um ideal teu. Esse ideal é teu, entende? Então não sou eu, não é a professora Karine que vai dizer para você qual é esse ideal. Esse ideal, ele é seu. E você vai achar isso como? Pensando, idealizando, ficando sem estudar para pensar na quantidade de horas ideal? Não. Você vai achar isso executando. Você vai achar isso agindo. Você vai encontrar esse ideal na prática, no dia a dia.